Quando nós nos referimos à abstinência, né, ao processo abstêmico, né, que todo ex-dependente químico deve viver, nós entendemos algumas pequenas coisas importantes que devem ser ditas, né? Muitos não entendem esse processo, né, e aí falam que é muito, né, uma dificuldade muito grande, né, e acabam confundindo entre dificuldade com complexidade, né? No início desse processo aí abstêmico, que toda pessoa que deseja parar de usar droga, ela deve sim, né, e vai passar por isso, né, óbvio, isso é fato, né, por esse processo abstêmico. Aí, no início, disse, né, que a dificuldade é muito maior, é óbvio, né, porque a pessoa ainda ela está adaptando o seu cérebro, né, a movimentos contrários do que o remetiam ao uso, né. Então, isso é um processo de adaptação mental, né, corporal, né, fisicamente falando, né, no qual o seu corpo, a sua mente, o movimento, né, a constituição de tudo aquilo que você vive, né, sua parte fisiológica está condicionada ao uso de drogas. Então, obviamente que no início esse processo é um pouco mais dificultoso, né? Então, por isso que as pessoas aí a diferença, né, de que muitos não conseguem ultrapassar esses momentos difíceis, né, para entrar no momento da complexidade, né? Porque viver limpo, né, a parte abstêmica, dizendo, né, os sintomas de abstinência, eles vão existir por um período, né, seja ele, né, de momentos um pouco mais acentuados, né, com sintomas um pouco mais acentuados, até os momentos um pouco mais, né, com o passar do tempo, a pessoa criando consistência dentro da sua recuperação, isso vai efetuando com que esse processo abstêmico vai se tornando um pouquinho mais fácil, né, e complexo, porque a pessoa vai entendendo dentro dos seus movimentos aquilo que ela precisa fazer. É como eu sempre gosto de dizer e deixar bem claro dentro dos meus vídeos. Recuperação para o dependente químico é quando ele se decide em não mais usar drogas. Isso é uma resposta que ele manda para o cérebro dele de identificação daquele desejo, daquele real desejo de não sofrer mais as consequências do uso, né? Então, no início, esse processo de abstinência, muitos podem dizer que é difícil. Sim, né? Porque ainda falta o certo entendimento, né? A sua mente ainda não entendeu. Então, os estímulos precisam ser toda vez e todos os dias estimulados, né? Olha, eu preciso fazer, é muito mais, eu sempre falo, foque muito mais na disciplina, né, no que na motivação, né? Que a motivação, ela pode passar, tem dias ruins, tem dias bons. Agora, quando eu entendo que eu preciso fazer, mesmo quando eu não tenho interesse, né, isso chama-se disciplina. Então, quando a gente olha para o processo abstêmico e diz assim, é muito difícil no início para a pessoa ficar limpa, sim, porque o cérebro dele ainda não entendeu, os estímulos ainda são pequenos. As respostas cerebrais para os seus estímulos de uso ainda são maiores do que as respostas cerebrais, os motivos, aquilo que te motiva a não usar, né? Por isso que as pessoas, muitas das vezes, elas vivem nessa oscilação entre a recaída, né, e a abstinência. Recai e depois fica, né, sofre pela abstinência, né? Porque ela ainda precisa entender daquilo que realmente ela decidiu. Eu tomei uma decisão. Quando se fala em decisão, ela vai muito mais além do que simplesmente eu dizer assim, eu não posso usar droga. Porque quando eu digo a palavra eu não posso, a frase eu não posso usar drogas, isso subentende para o meu cérebro que, na verdade, eu gostaria de usar droga. Porém, eu não quero mais sofrer as consequências do uso, daquilo que vem depois, sabe? Vem depois a tristeza, a perda, a sensação de impotência. Isso o dependente químico ele não quer mais viver. Porém, se for focar só nos prazeres do uso, ele ainda decide por usar. Ele gostaria muito de que o uso pudesse existir na vida dele, né? Mas quando ele começa a colocar na balança entre usar e eu não usar, né, ele pensando, né, de forma um pouco mais racional do que aquilo pode proporcionar de perda para ele, ele começa a se policiar um pouco mais.
Por isso que esse início de processo de tratamento, né, quando a pessoa para de usar droga, ele é doloroso sim, porque a pessoa sente falta da substância. E como eu falei, ela fica sempre tentando negociar com a sua mente, tentando dizer para o seu cérebro, olha, eu não posso, rapaz, eu não posso, eu queria, bicho, mas eu não posso. Por isso que eles falam, nossa, como dói, como sofre, né, a pessoa parar de droga, porque o cérebro ainda não entendeu. Então, né, a grande verdade é que ela só vai se criar dentro do tempo, dentro do processo. Esse processo abstêmico, no qual a pessoa, os estímulos, os sintomas de abstinência, eles vão oscilando, né, entre momentos um pouco mais acentuados, principalmente no início, vai moderando depois, dá uma diminuída depois mais para frente, mas vira e mexe, pode ainda vir algum sintoma ou outro, né, que muitos terapeutas, muitas pessoas que trabalham nessa área de saúde chamam de SAD, que é Síndrome da Abstinência Demorada. Então, o que faz? O que a pessoa deve fazer? Entender. Com o passar do tempo, você vai começando a entender os movimentos do seu cérebro. Você vai criando, você vai passando o tempo, vai ficando, vai sofrendo esse processo abstêmico, você vai começando a entender e mandar essas respostas para o seu cérebro de que esses estímulos da sensação da falta da substância já não condizem mais com aquilo que você deseja viver. Então, aprenda a reconhecer primeiro, né, esses estímulos que vão sempre estar existindo dentro de você, da sua mente, principalmente no início. Entenda que esse processo agora, quando a gente fala de abstinência pós-uso, quando eu tomo uma decisão de não usar mais drogas, a partir do momento que você decidiu, você tem que entender e começar a estimular a sua mente de que isso não está mais a negócio. A sua recuperação, ela independe daquilo que acontece, independe das circunstâncias, independe se você está bem com seus amigos, se você está bem com a sua família, ou bem com a sua esposa, com a sua namorada. A sua recuperação, ela não abre possibilidades. Se caso alguma coisa der errado, eu volto a usar drogas. Isso é o significado da decisão. Quando eu decido não fazer mais, porque eu já entendi que isso não me traz nenhum benefício. É sobre isso. Entenda então, comece a reconhecer quais os estímulos do seu cérebro nesse processo agora abstêmico que você tem passado.